Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Estamos fechando a primeira semana do ano aqui no Rede Verdade. Você acompanhando a programação da sua TV Arapuã. E a partir de agora, ficando ligado nos assuntos da política aqui na Paraíba. Meu convidado de hoje tem assunto para revelar e tem debate, tem tema para debater. Estou falando do deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que está aqui comigo, aqui um cumprimento. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade e um feliz 2023. Boa tarde, Luiz, é uma satisfação retornar aqui ao Rede Verdade. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã, satisfação estar com vocês. E vamos dialogar, vamos tratar das questões de interesse do nosso povo aí. Tem muito tema. Você esteve domingo, você foi para Brasília acompanhar a posse de Lula, conseguiu ir, não foi? E qual é o seu sentimento em relação a tudo que o Brasil está vivendo desde o dia 1º de janeiro, com Lula efetivamente no poder? Até por problema de logística, eu acabei ficando em João Pessoa. Eu queria ir com a família, não foi possível. Então eu fiquei aqui, prestigiei também a posse do governador João Azevedo, mas acompanhei, ligado na TV, o tempo todo, né, a posse do presidente Lula. Foi no dia seguinte a posse dos ministros, das ministras. Então eu sinto um aspecto muito positivo, que é exatamente a disposição do presidente Lula de trabalhar. A gente percebe no presidente Lula, na sua equipe, que vai ser um governo de resultado, um governo de trabalho, de ritmo. Não um governo apenas de entrevista, de polêmica, de discutir outros temas que não diz respeito ao interesse maior da população brasileira. Então, o ministro, a transição que foi feita dentro da própria equipe de transição do governo Lula, já apresentou um relatório farto para cada uma das partes da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura. Esse relatório vai servir de parâmetro para as primeiras medidas que estão sendo tomadas agora. E a partir daí a gente vai ter resultados importantes para melhorar a vida do povo. Tem prioridade, o governo trabalha com prioridade, a questão do combate à fome, à miséria, ao desemprego, né? A questão fundamental agora do Bolsa Família, com um esforço gigantesco para, no curto espaço de tempo, aprovar uma PEC do Congresso Nacional e garantir o pagamento dos R$600 durante todo esse ano já para as famílias que necessitam desse recurso. O pagamento também de R$150 por cada criança abaixo de 6 anos de idade. Ou seja, o governo entrou em campo com disposição, com vontade, com capacidade de trabalhar. Com muita gente com experiência, mesclou o governo, não é um governo apenas do PT, é um governo amplo. E eu acredito que nós vamos ter bons resultados durante a gestão do presidente Lula. Ô, deputado, a gente está vendo imagens aí do domingo, né? Do domingo da posse, e muitas pessoas que foram para essa solenidade, inclusive o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, acompanhou aí de perto, Jackson, no domingo, e ele aqui na entrevista no Rede Verdade essa semana, ele chegou a declarar que, olha, Torres, eu estive na posse de 2002, quando o Lula perdeu, né, várias eleições, depois virou presidente da República, mas ele falou, mas essa posse agora do domingo foi extremamente mais emocionante do que a que já foi a de 2002, quando o então metalúrgico, né, ex-sindicalista, chegou à presidência da República. Porque ele falou que o PT passou, e Lula passou, ao longo desses anos mais recentes, por momentos muito difíceis, né, muito duros, e conseguiu aí voltar para um terceiro mandato. Nesse sentido, ele fez a referência de quem, em algum momento, acreditava que o PT tinha acabado. Esse seu retorno ao PT, você já se sente bem acolhido novamente? Você já se sente à vontade? Aquilo que ficou ali de rusga para trás ou de algum constrangimento? Você hoje no PT, você já sente que tudo aquilo já foi superado e hoje você está no PT com a tranquilidade de poder circular entre os aliados, os petistas, os antigos e novos companheiros? Olha, primeiro dizer que eu concordo com o presidente Jackson, acompanhei de perto a posse, né? E senti, mesmo à distância, né, essa emoção escalou, a conjuntura política completamente diferente pela própria trajetória do presidente Lula, né? A gente percebeu também que durante essa posse, a gente viu um cenário que foi resultado de uma eleição muito disputada, a eleição mais disputada da história do Brasil, eleição presidencial. Então, todo o sofrimento que Lula passou nessa campanha, né, com acusações e tudo mais, o PT passou por um processo de amadurecimento político muito forte nessa eleição. Então, a posse simbolizou isso de forma muito significativa, principalmente com a presença do povo, não só de Brasília, não só da região do Planalto Central, nem só da região do Sudeste, mas de todo o Nordeste brasileiro. A gente via pessoas que estavam acompanhando passo a passo
a posse do presidente Lula. Então, um cenário que realmente mexeu com o sentimento de muita gente que acompanhou de perto essa campanha. E eu digo que, claro que eu me sinto bem à vontade dentro do Partido dos Trabalhadores, porque, como eu estava falando aqui, Luiz, essa foi a campanha mais difícil da história do PT, onde foi preciso unir forças, foi preciso superar divergências, e o meu retorno ao PT se deu exatamente por conta dessa conjuntura, dessa necessidade que a gente pudesse, né, superar qualquer divergência e trabalhar para eleger Lula presidente, porque eu tenho certeza que vai fazer uma transformação muito importante na vida do povo brasileiro. Você se arrepende de ter deixado o PT em algum momento, Luciano? Inclusive com aquela declaração do partido, tal, ele estava ali envolvido em corrupção. Você se arrepende do que fez lá atrás? A partir do momento, Luiz, que eu retorno ao PT, eu retorno com um sentimento de alegria, com o coração aberto, feliz, né, para ajudar o partido, ajudar o governo Lula, ajudar o Brasil, trabalhar para melhorar a vida do povo, olhando para o futuro, né? Eu acho que as divergências do passado, elas foram superadas, né? Não só em relação às questões aqui pontuais da Paraíba, mas do Brasil inteiro, né? Você vê o presidente Lula teve a grandeza de chamar para vice-presidente da República Geraldo Alckmin, que disputou com ele 2 vezes a presidência da República. Lula está compondo o governo com pessoas que foram adversários dele. E ele entendeu que esse é o momento de pensar no povo brasileiro, de superar as divergências, as dificuldades e de trabalhar muito para melhorar a vida da população. Então é esse o sentimento que eu tenho aqui, de poder ajudar, de poder colaborar, né? Sentir a necessidade, desde o início que eu dizia que essa campanha, quando voltei para o PT, essa eleição não era uma eleição fácil, não era eleição para se usar sapato alto, não era uma eleição de ter um já ganhou, a eleição, apesar de naquele momento ter tido, acho que no primeiro semestre do ano passado, a gente via diferença de 16, 17, 15, 18 pontos em relação ao segundo colocado. Mas a gente percebia claramente que a campanha ia afunilar para um grau de aperto muito grande e foi a eleição mais disputada da história do Brasil. Aqui na Paraíba, Lula ganhou com uma facilidade, mas em João Pessoa, Lula venceu por 800 votos de diferença em relação a Bolsonaro. Então, a gente ajudou muito nesse processo, tenho certeza disso. Bom, desse novo cenário, da realidade do PT no governo federal, no terceiro mandato do governo Lula, também se criam outras novas realidades de expansão ou retorno de expansão do partido. Jackson Macedo também debateu esse tema aqui, confirmando e assegurando que, de fato, a partir de então, nesse novo cenário, nessa nova composição, o PT está de olho nas eleições de 2024, nas disputas municipais das prefeituras das principais cidades do Brasil, inclui aqui João Pessoa, naturalmente, aqui na Paraíba. Nesse sentido, você acha que esse é um caminho natural do PT? Ou seja, se havia alguma dúvida de que o PT ia disputar as eleições de 2024, agora com Lula na presidência, com o PT na presidência, essa dúvida não existe mais. Na minha compreensão, eu não vejo a menor possibilidade do PT abrir mão de disputar a eleição em João Pessoa. Aliás, nas capitais brasileiras. Eu acredito que esse é o caminho, o PT está forte, elegeu o presidente Lula na circunstância que foi, no cenário que foi, e na condição que Lula tem para fazer um grande governo, vai ser natural o PT apresentar uma candidatura própria à prefeitura de João Pessoa, como em outras capitais do Nordeste, principalmente. Essa é a minha avaliação. Então, eu vejo isso como um caminho natural. Aí uma pergunta que é também pergunta natural e caminho natural, e eu acho que você deve estar ouvindo-a direto, quando você botou o pé aqui no estúdio, todo mundo já foi logo perguntando. E Luciano Cartacho, é um nome? Você é candidato ou é pretenso candidato a prefeito de João Pessoa para voltar à prefeitura da capital em 2024, Luciano? Olha, Luiz, nós temos ouvido muito isso. Hoje eu fui em Mangabeira, por exemplo, conversei com algumas pessoas e tem sempre essa pergunta, tem sempre esse desejo de boa parcela e você responde da população, né? Que isso é um processo de construção. Eu estou assumindo o mandato de deputado estadual no dia 1º de fevereiro, mas eu não posso negar de forma alguma o vínculo com a cidade de João Pessoa, a minha trajetória política na nossa capital. Fui vereador 4 vezes, fui deputado estadual já 2 vezes, eleito com uma votação expressiva em João Pessoa, fui prefeito dessa cidade 2 vezes, fui vice-governador do estado, então tem um vínculo muito forte com a cidade e é natural que esse debate surja, né? É natural que esse debate surja. Agora, o partido tem outros nomes, tem outros quadros importantes, acho que esse debate tem que começar no interior do partido, né? Para se construir uma unidade importante nesse sentido, para se buscar um consenso, para se respeitar as divergências, mas procurando sempre superar, mostrar qual é o melhor caminho para o Partido dos Trabalhadores. Então, acho que vai acontecer de maneira natural esse debate do PT e, logicamente, tem que extrapolar para a sociedade. O debate interno ele é essencial, né? Com o partido, o PT hoje está numa federação, não é só o PT, o PV e o PCdoB, mas a gente tem que pegar um pouco do sentimento popular para a gente poder compreender, ter essa sintonia do que está sendo pensado internamente com o que está acontecendo externamente. Então, acho que a maturidade
vai levar esse bom debate. Até porque, eu digo isso, né? Escuto muitas pessoas também, esse debate sobre candidaturas, não só do PT, mas de outros partidos, em relação à eleição municipal, tem também uma razão de ser. Né? João Pessoa hoje vive um retrocesso político gigantesco. Né? O atual gestor está no 3º ano, começou agora o 3º ano de gestão e não entrega nada na cidade. É a avaliação que você faz da gestão. Não tem nada para ser entregue, então a gestão está muito ruim, está muito fraca. Né? O atual prefeito ele não tem um modelo de gestão. Fazer gestão hoje não é caminhar todo dia na praia de manhã, não é só isso. Não é para o mercado público que está comendo buchada, picado, não é isso mais. Esse tempo, ó, passou. Então o momento é outro, é de fazer gestão, de apresentar resultados, de ter números, de ter dados, de acompanhar o dia a dia da gestão. Isso leva tempo, leva dedicação. Não é mais aquele modelo de 20 anos atrás. Então, esta realidade a gente está vendo o povo comentando. Por exemplo, você vai na saúde, Luiz, vai visitar um PSF hoje. Tem PSF João Pessoa que está interditado há mais de um ano. Tem PSF João Pessoa que já foi interditado pelo Conselho de Odontologia, pelo Conselho de Medicina e pelo Conselho de Enfermagem. Então, a gente vê falta de medicamento, a gente vê ausência de profissionais de saúde, a gente vê falta de condições de trabalho. Então você vai para a educação, tem 40 escolas paradas. E você está dizendo que tudo isso estimula que a oposição possa fazer esse debate para 2024. Agora, eu queria lhe perguntar sobre, antes de chegar no próprio PT, na própria conjuntura do PT, inclusive com o governador João Azevedo, pessoalmente, individualmente, se a pergunta for, Luciano Cartacho tem aí a pretensão de colocar o nome nesse debate? Você está respondendo positivamente. Colocar o nome desse debate interno para o PT 2024. Isso. Olha aí, Alexandre Freire, atenção, Alexandre Freire, portalparaíba.com.br. Ponto 1. Ponto 2. Nessa composição do PT hoje, é uma composição que, de certa forma, conecta João Azevedo, na base aqui do governo, João Azevedo também de apoio a Lula, e conecta Cícero Lucena, que é o candidato de João Azevedo à reeleição. Tem racha aí, ou tem capacidade de composição nesse sentido, a partir de João ser o elo, né? João e Lula, o elo entre o PT e Cícero? Não tem nenhuma possibilidade disso. Nossa aliança no segundo turno com o governador João Azevedo foi no sentido de ajudar a Paraíba, ajudar o governador a fazer uma boa gestão. Já começou com boas notícias também, está aí anunciando o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem, né? Para todos os auxiliares de enfermagem, técnicos, enfermeiros. Ou seja, uma demonstração de equilíbrio fiscal, uma demonstração de compromisso com a saúde, com a população e com as bandeiras de campanha. Então, eu acho isso extremamente importante. Né? Tem um processo de regionalização da saúde que está avançando também no estado da Paraíba, então eu quero ajudar, eu quero colaborar, contribuir com o governo do estado para levar a minha experiência como gestor também para a Assembleia Legislativa e fazer algo que seja importante, não só para João Pessoa, estou falando para a Paraíba toda. Então, o meu mandato é um mandato de deputado estadual e a relação é com o governo do estado. Em relação à prefeitura, a minha avaliação é exatamente essa que eu estou fazendo aqui. Certo. Até porque, Luiz, o que é que a gente vê hoje no município de João Pessoa? 3º ano de gestão, você pega a entrevista do gestor, de qualquer secretário, é sempre olhando para trás. É sempre procurando problemas na gestão passada. Meu amigo, eu terminei 8 anos de prefeito de João Pessoa. Passei a gestão para o atual prefeito com as contas em dia. Pagamento do servidor, pagamento de fornecedores, as coisas funcionando, 350 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Eu fiz a transição mais democrática e republicana da história dessa cidade. Esse debate que aconteceu em Brasília, do presidente não ir passar a faixa, o vice também não quis passar a faixa para o presidente Lula. Eu fui lá no Paço Municipal e entreguei a faixa ao atual prefeito. Em dezembro a gente trabalhou em conjunto praticamente, passando todas as informações para a atual gestão. Aliás, tem alguns secretários que eram da sua gestão que acabaram ficando... E conhece lá, conhece como era. Conhece como um deles era estava aqui gestão. ontem, o Diego Tavares, inclusive. Pois é, Diego foi secretário em quantas partes da gente? E era ruim naquele tempo? Não era. Se fosse ruim, ele não estava no governo. Não é verdade? Então a questão é essa, não adianta ficar procurando culpados. Olha, 3º ano de gestão. Ou apresenta resultado, ou vai dizer por que é que não apresentou. Mas botar a culpa no passado, isso não existe. O eleitor não é bobo. Ô, deputado, então quer dizer que a prefeitura de João Pessoa, quer dizer, a cidade de João Pessoa pode reeditar uma disputa de mais de 10 anos, que foi aquela disputa de 2012, quando Luciano Cartacho versus Cícero Lucena disputaram a prefeitura de João Pessoa e você, a história mostrou que você saiu vitorioso ali naquele 2012. Pode reeditar, então, essa disputa em 2024? Olha, vai depender, como eu estou dizendo aqui, de vários fatores, né? Esse debate interno, diálogo com a sociedade,
né, de fazer uma construção de uma política de aliança, dentro da própria federação. Então, esse processo é um processo de construção, não é um processo imediato. Você acha que o PT pode levar em conta a história Luciano Cartacho deixou o PT, estava dificultando uma indicação mais unânime em relação ao seu nome? Acredito que o PT é um partido extremamente democrático, respeita as divergências, faz o bom debate. Quando eu fui candidato a prefeito no PT, né, em 2012, eu participei das prévias do PT. Então, em 2012, eu tive, na realidade, 3 turnos, né? A prévia do PT, depois do primeiro turno da eleição... Porque tinha outros nomes do PT. Saímos na frente, e depois do segundo turno, nós ganhamos com quase 70% dos votos de João Pessoa. Então, é um processo de muita maturidade política, sabe, Luiz? É a gente ter consciência, tranquilidade, não existe imposição, não existe vai de todo jeito. É diálogo, entendimento, maturidade, né? Fazer esse diagnóstico da cidade que precisa ser feito. O PT vai apresentar uma candidatura para quê? Para fazer o quê? A gente tem que dizer isso para a população. Então, isso tudo é a construção de programa de governo, de tudo. Isso vai passar, independente de quem seja o candidato do PT, vai ter que passar por esse processo todo. Que critério você escolheria, assim? Quais são os critérios? Pesquisa seria um critério importante? Não, o partido vai fazer esse debate. Nós não vamos chegar colocando critérios, porque o partido já tem os critérios próprios, debate interno, diretório, com a militância, né? Essa questão do governo federal vai ter um peso importante, sem dúvida alguma, o resultado do governo Lula no Brasil, no Nordeste principalmente, tudo isso vai ser levado em consideração. Mas, repito, eu não vejo o PT fora da disputa da prefeitura no próximo ano. Não vejo de forma alguma. Vejo o PT com capacidade de apresentar nomes qualificados. Da gestão que você vê hoje do prefeito Cícero Lucena, para você responder no próximo bloco, daquilo que você estava conduzindo como prefeito, o que é que lhe chama mais atenção daquilo que não foi dado continuidade, ou que foi suspenso, ou que foi interrompido? Você conversa comigo sobre isso no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade conversando com o deputado estadual eleito, Luciano Cartacho, que disse que está sim com o nome colocado para disputar a prefeitura de João Pessoa em 2024. Daqui a pouco a gente está de volta.